Eu queria falar do Paulinho aqui, mais especificamente, assim, que eu acho que é uma grande questão não ter conseguido ter o Paulinho ainda 100%, né? Porque ele é diferente, Pô, ele claro que agregaria demais. Vai Será que ser. não dá pra ter mais minutos ainda? Segundo o Abel, O desde Abel tinha falado 30 minutos, 30 né, minutos antes. e uma cara de assim, é 30 minutos e é 30 minutos. Esse gol, evidentemente, a participação do gol de empate, do primeiro gol do Palmeiras antes do empate. Esse é o post do Palmeiras, né? tá Autor do gol escrito- que abriu o caminho pra recuperação alviverde. Pra cima, Paulinho. E assim, claro, é evidente que é importante, um gol pode mudar, mas a princípio não vai mudar mais do que 30, 35 minutos em campo, né? Mas não há nada... Assim, hoje eu tô vendo que vários posts aqui tem a ver com será que o Paulinho não tem que ter mais minutos? Ainda não há, ou já, uma cobrança em... Vamos aí, filhão, a gente pagou caro por você. Não, que já tem, né? E tem, sobretudo para da imprensa, né? A imprensa é aquela coisa, né? Enfim, aí de cada um ó, faça por você, né? É um absurdo o Palmeiras pagar o dinheiro pelo Paulinho e o cara não joga. Cara, E já sabia, né? já sabia. Quando contratou. Primeiro, o Paulinho já deixou muito claro, o departamento médico do Atlético Mineiro, que tem que responder por isso, e responde por isso o Paulinho também, e não é nós palpiteiros da imprensa. Se o Atlético não fosse até a final da Copa do Brasil e da Libertadores, o Paulinho possivelmente teria operado, o que fez em janeiro, Sim, teria operado em antes. agosto. E ele, a informação que se tem é essa mesmo, que ele foi se arrastando porque o time ia precisar dele. Então, fratura por estresse, um negócio evidentemente complicado. E não voltou no nível legal, e aí também não estou responsabilizando ele, nem o núcleo de performance e saúde do Palmeiras, enfim. É uma situação que o próprio Abel falou, não dá para jogar mais do que meia hora. Talvez agora, e até a questão anímica, ele possa jogar, sei lá, 40 minutos. Mas assim, ainda é pouco, mas eu teria feito o investimento que o Palmeiras fez, sim. É que eu tenho a sensação, não sei, Jorge, que as contratações, e aí acho que merece elogios aqui, né? A torcida do Palmeiras criticou tanto não ter elenco e tal, e acho que as contratações ter desse elenco, ano pô. fizeram o Abel ter elenco, mas me parece que a contratação de Vitor Roque e de Paulinho, a galera achou que já era para os dois estarem bem pro Mundial. E eu também acho. Melhor, pelo menos, deveria estar. O Vitor Roque... Não, eu o digo, problema então, dele é técnico, eu digo né? estarem bem o Vitor não tá Roque bem por conta fisicamente. dele. Isso, perfeito. Eu acho exatamente a mesma coisa. Se você quando você traz o Vitor Roque inteiro, vindo da Europa, com o potencial que tem, chegando em fevereiro, com o Mundial no meio do ano, tratado como o 9 que o Abel nunca teve. Finalmente chegou, desembarcou no ano do Mundial. Você espera que ele chegue bem no Mundial. E, tecnicamente, o Vitor Roque não está entregando a ponto de perder a vaga para o Flaco Lopes no Mundial. Eu acho isso grave até. Grave. Entendendo que, claro, né, são os primeiros meses dele no Palmeiras, ainda pode deslanchar, não dá para definir alguma coisa sobre a passagem do Vitor Roque ainda, mas eu acho bem decepcionante. E o Paulinho, eu também imagino que quando você contrata o Paulinho na virada do ano, faz uma projeção de volta em abril, maio, Pois é. você pensa que em junho ele já vai estar clinicamente ok para jogar muito mais do que 30, 35 minutos por jogo. Então eu acho que são frustrantes por caminhos diferentes, por razões diferentes, mas são duas situações frustrantes. E o Paulinho, mesmo com essa condição física, não diria precária, mas ainda não a condição física ideal, ele consegue desempenhar melhor do que, nesse momento, né? Ele consegue desempenhar melhor do que todos os atacantes do Palmeiras. O que dá um gosto ainda mais, putz, ele tinha que estar bem, né? Porque o que ele entrega toda vez que ele joga é outra parada, assim. Ele tem força, ele tem a intensidade que o Abel quer, mas ele tem uma técnica, facilidade para finalizar de qualquer lugar, pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro, pode jogar de segundo atacante. Sim. Então, assim, ele entrega também uma variação tática e hoje abriu o caminho para a recuperação ali. Por mais que eu revendo o lance algumas vezes, eu fico na dúvida se o gol foi dele ou foi contra. Também eu fiquei. tenho bastante essa Mas ele tá questão. na briga ali, né? Pra empurrar a bola. Eu não sei, há uma... E o passe do Alan uma para ele discussão. é coisa de adulto, pô. Sim, o moleque é bom. Há Esse uma- merece mais minutos. Há uma discussão de nova cirurgia, será pós-mundial, Mauro? Tem esse papo aí, mas aguardando cenas dos próximos capítulos. Né? Enfim, que vai ter papo Porque tá um pra pouco tudo, né? demorado a... E aí, assim, só pra deixar claro aqui, nada por culpa do Paulinho, tá? É uma questão médica. Obviamente, o Paulinho tá fazendo tudo que pode, mas um pouco pra conseguir ficar à Sim. disposição aí. Mas só porque chama a atenção a demora em aumentar o tempo que ele consegue Posso jogar, né? E é uma coisa... E, Porque de normalmente novo, é meia hora e 45, os aí no limi- próximo 60, e aí... Os limiares de dores dos atletas,
disso conversando com quem da área também, a fratura por estresse ela é complexa, ainda mais essa que você vai, digamos, levando mais para frente. Não estou dizendo que impossibilita o cara de jogar, mas não tem evidentemente protocolos, mas é só pensar de cada um, gente. O limiar de cada um, poder de recuperação de cada um. Você diz, não é tipo uma Botou band-aid ruptura de de ligamento, que tá no exame. Que tá Sei lá, ali e tal, claro. mas tem variáveis, né? E parece ser o caso do Paulinho, sim. Pois é, vamos ver o que vai Guardemos. acontecer com o Paulinho, mas acho que o Paulinho é um cara que poderia agregar demais. Opa. O cara que hoje todo mundo tava de olho, imagino eu que nesses últimos jogos, agora eu não sei se o último jogo é o próximo, se é o próximo, Pois é, se é o a partir de agora, próximo, torcedor do Palmeiras certamente espera que tenha oitavas, quartas, semi e final, mais Agora 4 mata-mata jogos. mesmo, literalmente, eu mato pra ele. Mais 4 jogos, pelo menos, pro Estevão. Ele podia aparecer mais. Tem uma parada que fica em cima do Estevão que só aparece em jogo pequeno. Só aparece em jogo que é um negócio muito pequeno. pra não dizer outra coisa. Muito precipitado, mas ninguém fica surpreso, né? Com a nossa precipitação. Vimos aí com 2 rodadas incompletas de Mundial, que já não tinha distância nenhuma nossa para europeu, que a Champions League é uma porcaria, etc, etc. Você sabe como é que funciona por aqui. O Estevão tem 17 anos, ele tá saindo, ele foi comprado com 16, né? Pelo Chelsea. Ele não foi comprado por 150, 120, 100 milhões de euros, porque ele ainda não vale isso. E por que ele ainda não vale isso? Porque ele ainda está em desenvolvimento. Ele vai finalizar, né, o seu desenvolvimento, né, o aprimoramento dos fundamentos, ele vai finalizar lá. Então, é normal que com 17 anos você não consiga botar todos os jogos embaixo do braço. Eu acho que o Estevão sofre com uma falta de ideias, um repertório pobre que o Palmeiras tem para atacar hoje. Muitas vezes é bola do Estevão, é lançamento do Estevão, estica do Estevão, vai o Estevão para o mano a mano. Às vezes ele consegue o espaço para finalizar, às vezes ele não consegue, às vezes ele está isolado. Eu acho que essa dinâmica também prejudica o Estevão. Não é que ele não tenha que ser cobrado. A partir do momento que ele já é titular do Palmeiras, mesmo com 17 anos, qualquer cara que veste a camisa do Palmeiras vai receber a cobrança. Eu só acho que muitas vezes a cobrança é desproporcional. Pelo talento do Estevão, pelo que ele já agrega ao time do Palmeiras, muitas vezes, cara, é só o Estevão que não era pra salva. ser o protagonista do time na idade que tem, né? Não ele era. tomou um protagonismo pra si porque ele é diferente. E aí o fato dele ser diferente o coloca em posições que não é o normal. E aí coisas anormais acontecem do tipo cobrar o moleque e dizer que ele só aparece em jogo pequeno. O moleque que no ano passado brigou em algum momento para ser o melhor jogador, o artilheiro, o líder de assistência, o campeão da competição. Tudo isso ao mesmo tempo. Ele estava na briga. E na ponta direita. Ele jogou mais das vezes no ano passado na ponta direita. Agora está até um pouquinho mais E o melhor liberdade, momento dele nesse ano aí, quando ele voltou a jogar bem, foi quando o Veiga se machucou Sim. e o Abel encontrou uma forma com o time e ele por dentro, né? Que é Claro, onde ele também. gosta de jogar, ele prefere jogar, né? Do talento fato, como esse. às vezes ele fica muito isolado para 1 contra 1, mas hoje ele criou muito volume toda hora, velho. Ele levava vantagem quase todas as vezes. O Estevão me dá a impressão que jogando por dentro e ganhando mais massa, mais força a partir do momento que for para o futebol europeu, ele vai talvez ele já dar um vem salto. nesse processo, né? Teve acho que de Bom. 22 para 20, não, 22 para 23. Não, 23 para 24, ele ganhou 7 quilos de massa muscular. E do ano passado para esse, ele deve ter ganho mais não sei quanto também. E fora uns 5 ou 6 centímetros de altura. Quer dizer, o negócio, ele tá ganhando e é normal que assim seja. É que eu acho que às vezes a gente ficou com a impressão, e aí pode ter a ver com o que o Jorge estava falando, de um pouco de pobreza, quem sabe ofensiva do Palmeiras. De repertório, né? O Estevão repete a mesma jogada o tempo inteiro. E eu acho que é a característica dele, ele tem que continuar fazendo. O Lamine Yamal também repete lá a mesma jogada o tempo inteiro, toda hora ele faz gol igual. Então, e o Robin também fazia isso. Enfim. O Yamal caiu na mesma fórmula. Dribla 4 jogadores, joga no ângulo do goleiro. É a mesma coisa Exato. sempre, Yamal. É isso, mas só que faz, né? Então, dribla 3 ou 4 e joga a bola no Tudo bem, ângulo mas do não goleiro. parece que é sempre a mesma? Parece que é sempre a mesma. Então, é a mesma fórmula de sucesso. Tipo o Roberto Carlos lançou o mesmo disco em 1980 até 2006, com todos maravilhosos, mas era o mesmo disco, com todo sucesso. E o Yamal a mesma coisa, dribla 4, joga no ângulo. Eu tô É mesmo falando- isso. eu Era tô tipo o falando Robin, sério. né? Que tinha a mesma jogada. né? O lance do Robin, corta e aquela bate, coisa corta e bate. pá, Mas sempre fazia, né? E o Estevão, muitos dos gols também são assim. A belíssima jogada que ele fez contra o Porto, quase saiu o gol assim. Enfim, mas ficou devendo, de novo, é um ajuste de expectativa. Para o nível que ele tem,
Eu Ficou. espero um pouco mais do Estevão. E Ele- do Palmeiras também. Foi embora levando a camisa do Luizito Soares Tá bom, né? pra casa. Não sei se eles conversaram, porque estão com uma carinha ali de que Sim. se Ah, conhecem, rolou né? sim, rolou um Rolou, papo ali. rolou, é. Rolou. Tô tentando me lembrar que ele, no brasileiro que o Soares estava, ele ainda não tava. Não, é o ele- brasileiro do Hendrick, Ele, de ele, 23. é, ele, Mas ele ele estreia no estreia último jogo, Não, ele na estreia no última último rodada. jogo do Cruzeiro, sim. Ele, Perdida. Sim. 23 é o do Hendrick. Hendrick e do Soares, é. Sim, É a virada do Palmeiras em cima O do Botafogo. Estevão É estreia o contra o 4-3. Cruzeiro no jogo do título. É isso. Ih, gente, tô Sério? bastante perdida. 23 é o 23. Palmeiras arrancando Ele- e o Botafogo esfarelando, 24 é o Botafogo ganhando. O Estevão estreia no Ah, ano é do verdade. Soares no Grêmio. Ele estreia no jogo final do Palmeiras contra o ex-clube dele, o Cruzeiro. É, tava tentando Como profissional. me lembrar-me aqui. Sabe o que eu queria ouvi-los em relação a Veiga e Maurício? Me parece. O claro. Maurício foi titular, não foi bem. Aí o Veiga entrou como titular, aí também não foi bem. Aí eu tô Eu com não uma acho que. dúvida aqui. Eu tenho dúvida se eu não foi bem ou pro segundo Quem? jogo o Maurício. Eu não Tá. acho que ele foi mal na estreia, não. Acho que ele perde o lugar muito até por uma questão, talvez, de um teste de hierarquia ali. Porque no Acho campo. que teve a ver com o jogo. O O adversário campo já também. tá dando uma gritada também que não. Mas tipo tem assim, alguns a jogos que o Maurício titularidade começa do- e não foi. A titularidade do Entrega. Veiga é meio, nesse momento, inexplicável.